Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Amigos e amigas da TVC, estamos na sede do Diretório Acadêmico Mário Prata, da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Junto conosco, Rafael, que é vice-presidente do Diretório da Estácio, Flávia, que é presidente da União Estadual dos Estudantes, professor Pierre, que além de ser nosso decano, é vereador lá na Câmara Municipal de Nova Friburgo, e a Anne, que é presidente do DCE aqui da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. Isto porque tanto eu quanto o Pierre, conforme todos os que se fazem presentes, mas a gente pode citar o deputado Fernando Guzmão, a gente pode citar a prefeita de Fortaleza, Luziane Lins, a gente pode citar Lindbergh Farias, eleito senador, tantas outras pessoas que são oriundos do movimento estudantil. A gente lembra Orlando Silva, que é o atual ministro dos esportes, que foi presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra, que foi candidato a presidente, também participou do movimento estudantil. Se a gente ficar falando, vários são os nomes que saíram do movimento estudantil e hoje ocupam espaço na política no município, no estado e no país. Fico feliz em participar deste momento porque na década de 90, junto ao CIEP Glauber Rocha, ali no Ouro Preto, aonde vieram estudantes do estado e do país, participaram Jandira Fegali, Edmilson Valentim e tantos outros que conseguimos eleger naquele momento Ricardo Capelli. Professor Pierre, é um prazer em tê-lo na tela da TVC, o senhor que é o defensor da educação pública de qualidade e gratuita para todos os estudantes, o professor que defende como guardião todas as atitudes e atividades ligadas à educação. Como o senhor vê essa importante visita dessa líder estudantil no estado do Rio de Janeiro, que está caminhando pelo nosso estado, pelo nosso país, levando essa importante bandeira que é o movimento estudantil? Como o senhor recebe, com que motivação, com que alegria essa estudante tão importante que é a Flávia? Marquinhos, primeiramente eu quero te cumprimentar, sobretudo por sua história junto ao UEE, muito importante, parabéns. Você faz parte da história da União Estadual dos Estudantes de maneira muito intensa. Cumprimentar a Flávia, cumprimentar o Rafael, cumprimentar a Anne, cumprimentar você, amigo da TVC. É um prazer imenso, Marquinhos, a gente receber aqui a Flávia no nosso município. A Flávia tem um trabalho fantástico, desenvolvendo a União Estadual dos Estudantes pelo estado do Rio de Janeiro, com várias lutas. A principal bandeira da UEE foi a meia passagem e vem sendo a meia passagem. E nós conseguimos agora, inclusive com a sua participação. Já foi meia entrada, mas isso agora, já avançou. Já avançou agora para a meia passagem universitária. E também com a sua participação, com o seu apoio, nós conseguimos votar por unanimidade na Câmara e agora sancionado pelo prefeito essa lei tão importante que conferiu a meia passagem. O Estatuto da Juventude, a Lei 3871. Eu vi publicada no jornal. Exato, e a Flávia está vindo agora a Friburgo para poder conhecer o ambiente, para poder também saber o que aconteceu com esse processo todo da conquista da meia passagem e também, quem sabe, nós temos aqui o congresso da UEE também, quem sabe o próximo congresso da UEE. Que bom. Então, é uma torcida e parabenizar aqui oportunamente a Flávia pelo trabalho junto à juventude e a preocupação que ela tem com a melhoria da qualidade da educação do Estado, tanto no nível médio quanto no nível superior, para que nós tenhamos o nosso Estado se desenvolvendo em vários setores, tanto no setor da capital, quanto também no setor interior, tão necessário para o desenvolvimento. Então a Flávia tem uma visão bem abrangente, é uma jovem, você vai poder conversar com ela e vai sentir realmente a pessoa preparada que é. Anne, você que participa do movimento estudantil na cidade de Nova Friburgo, que trabalha com galhardia, defendendo os direitos dos nossos estudantes, com que
sentimento, com que alegria, com que emoção você recebe a Anne aqui na sede do seu diretório? Bom, a Flávia veio ajudar a concretizar a nossa luta. O apoio dela, a formação a formação política que ela veio ajudar, o caminho que a gente tinha que seguir. Hoje teve uma reunião que foi muito importante isso. Deu todos os passos e conseguimos mobilizar pessoas. Tivemos aqui representantes de todos os diretórios das universidades de Friburgo para poder fazer que essa lei já aprovada, que ela entre em vigor o mais breve possível e possa beneficiar os estudantes, que a gente sabe que o custo da passagem pesa no orçamento dos trabalhadores que frequentam o ensino superior. Rafael, você que na cidade de Nova Friburgo é conhecido participando de várias atividades comunitárias, seja escola de samba, seja futebol, seja movimento estudantil, Rafael sempre se faz presente. Nesse momento, a gente tem a honra de estar ladeado pela Flávia. Como você vê essa atitude, essa ocasião? Primeiro, Marquinhos, te agradecer pela oportunidade, o espaço que você está nos concedendo hoje de falar de movimento estudantil. Eu, no momento, sou vice-presidente do diretório acadêmico da Universidade de Estácio de Sá. Conseguimos reativar o diretório depois de 2 anos, o diretório fechado, estou numa luta intensa. Amanhã é dia de Junfri, você vai estar lá no Junfri. Vamos lá filmar. Então, a presença da Flávia hoje, eu acho que é um momento histórico no nosso município, né? Hoje, 2 municípios no estado do Rio têm a lei da meia passagem, né? No caso, Volta Redonda e Petrópolis. E a Flávia tem viajado no estado todo, falando da importância do movimento estudantil, dos estudantes estarem reivindicando seus direitos. Hoje esteve em Nova Friburgo, conversando com os representantes de todas as universidades, da UCAM, da UF, da UERJ, da Santa Doroteia e da Estácio de Sá, sobre a meia passagem, a lei que já foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito. Primeiramente, queria agradecer também ao prefeito Emerval Barbosa Moreira por ter sancionado essa lei, e isso mostra o comprometimento dele com a nossa juventude. E na próxima semana teremos algumas atividades. Na quinta-feira, a visita novamente da Flávia com o nosso presidente, o presidente da UNE, Augusto Chaves. Você se reportou à cidade de Petrópolis. Eu me lembro que quando Lindbergh Farias era presidente da UNE, eu era presidente do diretório acadêmico da Escola de Engenharia. E lá tem a UP, União Petropolitana dos Estudantes. Tinha sede própria, mas a sede estava fechada. Liguei para o Lindbergh, perguntei a ele, o que eu faço? Ele, Marquinhos, mete o pé na porta, leva o chaveiro, troca a chave, arruma um grupo de estudantes, assume a UP aí e bota a UP para funcionar. E hoje a União dos Petropolitanos dos Estudantes está falando que conseguiu, que lá um dos municípios tem a certeza que teve a participação deles. Então eu fico feliz, eu fico emocionado quando se fala em movimento estudantil, ainda mais quando se tem uma menina bonita, inteligente, simpática, que sai lá da capital, vem para o interior, conhecer o movimento estudantil, trazer a sua experiência para contribuir com todos os estudantes da nossa cidade, porque tem uma frase que diz que a UNE é a nossa força e a nossa voz. Eu gostaria, Flávia, que você se utilizasse da tela da TVC nesse momento, onde depois que o professor Pierre, a Anne, o Rafael tiveram a oportunidade de explicitar do prestígio que você tem, da capacidade de realização que você tem, está presente em Nova Friburgo. Qual o significado, o que te motivou, o que a população de Friburgo, principalmente os estudantes que você representa tão bem, possa esperar desse momento para a cidade? Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, Marquinho, Pierre, Anne, Rafa. Eu acho que o movimento estudantil, Marquinho que veio dessa escola também, é uma escola de solidariedade, é uma escola onde a juventude aprende que só a coletividade, só a luta coletiva pode fazer com que avanços se construam na nossa sociedade, que se conquistem direitos. E eu acho que o movimento estudantil ele precisa ser valorizado assim como todo movimento social no Brasil, que tem uma trajetória de muita força, de muitas conquistas, e acho que a gente tem que valorizar. Friburgo, você já falou aqui, né? Tem uma história muito íntima aqui se deu a reconstrução da entidade. Quer dizer, há 4 anos atrás a gente fez um congresso aqui, a campanha da meia passagem com mais força, com mais vigor, né? A gente já falava da meia passagem antes, porque existem
quase todas as capitais do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E há quase 4 anos atrás a gente lançou essa campanha aqui, a gente fez passeata, enfim. E desde então a gente tem vindo numa crescente, né, essa luta em torno da bandeira da meia passagem, que não é só a discussão do acesso ao transporte, mas é da qualidade da educação, né, e da democratização do acesso ao ensino superior. Hoje o nosso quadro em relação ao ensino superior, ele é muito aquém do que a gente precisa, né? Ainda é para pouca gente, ainda é para um segmento muito elitizado da sociedade, as classes C, D e E agora que estão começando a entrar na universidade. Então, garantir o acesso, garantir a permanência são fundamentais para que hoje a população do Rio de Janeiro, para que a população do Brasil inteiro possa ter acesso ao ensino superior, possa se qualificar, possa se integrar ao mercado de trabalho, num momento que o Rio de Janeiro vive muito especial. A gente descobriu o pré-sal aqui na nossa costa, quer dizer, a gente vai ter Copa, vai ter Olimpíada, tem uma série de questões ligadas ao desenvolvimento, de possibilidades de desenvolvimento que a gente não vai conseguir concretizar se não formar a nossa juventude, se não tiver muito mais gente no ensino superior, se a gente não valorizar a educação no Rio. Quer dizer, a gente teve aí um resultado pífio, né? Quer dizer, a gente foi o penúltimo no resultado da avaliação do ensino básico, que foi o Rio de Janeiro. Então, isso demonstra e sinaliza que a gente tem muito que avançar, e acho que é uma grande iniciativa aqui do vereador Pierre, mas que a Câmara dos Vereadores abraçou aqui de Nova Friburgo, que o prefeito sancionou essa lei, então deu esse suporte, né? Quer dizer, deu esse respaldo. E a gente veio aqui, na verdade, para ajudar a organizar mais, né, o movimento estudantil, a juntar mais. Quer dizer, tem gente, tem lideranças estudantis em todas as universidades aqui de Friburgo, que a gente precisa fazer com que esse momento especial traga mais gente, faça com que os estudantes entendam que a organização estudantil, que as entidades são importantes para ter mais conquistas. E a gente só vai materializá-la, né, aqui em Friburgo, só vai fazer com que em março a gente tenha lá a nossa carteirinha pagando meia passagem, se a gente se organizar, se envolver mais gente, se tiver mais gente no circuito. Então acho que essa acho que essa é a grande contribuição, né? Quer dizer, formar novas lideranças de juventude, renovar a política também, eu acho que é isso, né, o sentido também. Entender que a política não é só essa política que a mídia faz a gente acreditar que é uma política ruim, que só tem corrupção, que não é isso, né? A política é a arte de você, quer dizer, dialogar. O ser humano, ele é político, né? E como é que a gente faz a política que sirva a coletividade, que sirva a sociedade? Eu acho que essa é a escola que o movimento estudantil ensina. Quer dizer, formar lideranças para que a gente possa ter uma política diferente no Brasil, né? Com menos corrupção, com menos obscurantismo, que seja mais, para desenvolver a sociedade em todos os aspectos, econômico, humano, social. Eu acho que essa é a grande função do movimento estudantil, e a meia passagem aqui, essa luta, ajuda a impulsionar esse sentido geral do movimento estudantil. Vereador Pierre, nós sabemos que os empresários do ramo de transporte coletivo na nossa cidade são avarentos. Está mais do que provado por ser uma das passagens mais caras do país, pela distância que é percorrida, pela questão da integração, onde Olaria Conselheiro cerca de 12 quilômetros, mais ou menos, de um ponto ao outro, e a linha que tem a maior quantidade de passageiros. Como o senhor pensa, vereador, implementar essa lei, haja vista essa questão da avareza, que infelizmente é uma característica que está carimbada na personalidade dos empresários da empresa concessionária de ônibus da cidade de Nova Friburgo? Marquinhos, primeiramente que a lei é sancionada, né? Foi aprovada por unanimidade na Câmara, sancionada, agora é cumprimento, porque na verdade o transporte é do poder concedente, que é no caso a prefeitura. Mas se confunde, os empresários confundem isso, há essa confusão, mas o que você toca é importante. Só que muitos estudantes, Marquinhos, deixam de usar o transporte público em virtude do preço da passagem. Realmente é elevado. Tem muitos que vão a pé, outros procuram carona, procuram até o transporte clandestino para poder fugir do preço da passagem. Na verdade, se a empresa conseguir um trabalho de divulgação
Universitário, use o transporte público. Agora você só paga meia. Pode ter um estímulo muito grande e pode, inclusive, atender os interesses da própria empresa. Por quê? Porque muita gente que não usava passará agora a usar. Muitos estudantes passarão a usar o transporte público. Isso tem reflexo no trânsito. Isso tem reflexo em uma série de outros segmentos. Faz de Nova Friburgo, do ponto de vista econômico, que é algo realmente fundamental, uma cidade universitária, sacraliza Nova Friburgo como cidade universitária. Muitos estudantes vão vir estudar aqui, de fora, de outras cidades. Por quê? Vão pesar no preço da passagem, vão pesar no orçamento para poder se estudar. Então é uma conquista realmente sem precedentes. E se a empresa for inteligente no processo de divulgação disso, do uso do transporte público pelo universitário, ela vai acabar ganhando. Ela vai sair ganhando. Então esse é um ponto que deve ser trabalhado pela empresa de ônibus e estimulado por ela e também pelas entidades, de modo que a gente possa, inclusive, melhorar o trânsito do nosso município. Anne, quais são as injustiças que os estudantes de Nova Friburgo passam e que têm que serem corrigidas? Bom, o alto custo do transporte é uma delas, né? A passagem, como você já disse, acaba atrapalhando o acesso dos estudantes à universidade. A realidade de Santa Doroteia é que muitos trabalham e é uma universidade particular, aumentando. Então você paga a faculdade, você paga o transporte, tem xerox, material didático. Se a meia passagem for implementada, garante o melhor acesso dos estudantes e uma melhor qualidade no ensino, visto que tendo um maior número de alunos, a faculdade pode aumentar a qualidade do ensino. Então, é o interesse da empresa de ônibus, é o interesse total do estudante e é o interesse também das universidades que essa lei se passa na demanda. Rafael, em certos casos, há uma inversão de valores, ou seja, famílias de pouco poder aquisitivo pagam universidade particular e famílias com grande poder aquisitivo estudam de maneira gratuita. Em Nova Friburgo, a Estácio de Sá, você que vivencia bem de perto, para e passo, cada aluno, cada dificuldade, cada alegria em poder estudar, fazer um curso de graduação. Faz um breve relato sobre essa questão para a gente. Marcos, é importante ressaltar que a minha passagem com complementação do ProUni. O ProUni do presidente Lula, que deu a oportunidade do pobre ingressar na faculdade. Só que, vamos supor, Friburgo, no Cascatinha, em Olaria, que é muito distante da Universidade de Estácio de Sá. Às vezes, ele deu um programa do governo federal que dá acesso à faculdade, mas a passagem é muito cara. Agora ele vai viabilizar a ida dele à universidade. Né? Então, eu acho que é um processo de inclusão social. Quantos trabalhadores na nossa cidade, eu acho que quantas famílias, é uma vitória da sociedade, Nova Friburgo. Né? Quantas famílias serão beneficiadas, metalúrgicos, costureiros, professores, que poderão ter seu filho na universidade, crescendo na vida, crescendo profissionalmente. E aquelas famílias têm 1, 2, 3 filhos. Né? Então, eu acho que é uma vitória muito grande do nosso município. Dizer também, Marcos, em relação a essa questão do filho do pobre pagar para estudar na universidade, no caso particular, essa é uma questão que o senador Gustavo Buarque já bate há alguns anos. Tem até o projeto educacionista, a gente fala muito sobre isso. A UEA luta muito em cima disso, isso tem que mudar no Brasil, mas basta que a gente conscientize a nossa juventude. Nossa juventude tem que ter formação política. Não pode virar as costas para a política, tudo depende da política. A passagem de ônibus depende da política, o feijão depende da política, tudo depende da política. Precisa conhecer política e saber votar bem, votar consciente, porque as coisas possam mudar. Flávia, nos remetendo a uma questão bem próxima, que é a questão do Enem. Como você vê esse processo educacional em nível de Brasil, de seleção, né? Então, o Enem, o fato de existir uma outra forma de ingresso na universidade, e essa proposta é o Enem, a gente vê de forma positiva. As entidades estudantis, a UNE, a UNES, a UE, porque antes o vestibular, primeiro, né, o vestibular ele privilegia quem pode pagar o cursinho, certo? Então quem pode fazer PH, Baiense, Miguel Couto, quer dizer, para fazer aquela lógica da decoreba, passa. E por isso que é essa inversão, né? Quer dizer, quem tem grana está na universidade pública porque tem condição de pagar esse cursinho para vestibular, para fazer vestibular. Então essa é a primeira ruptura. O Enem,
já privilegia outra coisa, não a decoreba, mas o pensamento reflexivo, a associação de conhecimentos, quer dizer, o raciocínio, privilegia o raciocínio. Então, o estudante que às vezes teve uma educação mais debilitada no ensino médio, mas ele é um rapaz inteligente, ou uma menina inteligente, que consegue associar o conhecimento que ele aprendeu no ensino médio, ele consegue fazer bem a prova do Enem. Se é uma pessoa que lê, que estuda, que tem um conhecimento geral, que lê literatura, como tem muitos aí, que acabam não entrando na universidade porque não teve condição de pagar o cursinho, esse estudante ele pode hoje ter acesso à universidade. Então a gente acha importante o Enem ser a forma de acesso. Então essa é a primeira coisa. Então essa tentativa de desmoralizar o Enem por causa dos processos sucessivos, eu separaria e eu quero tratar disso. O MEC ele precisa ter mais rigor na prova, né? Não dá para, como esses estudantes, mais 4 milhões de estudantes fizeram a prova, ficarem nessa apreensão, vai adiar, não vai adiar, quer dizer, o que vai ser do futuro da prova que a gente fez. Então não pode esse tipo de coisa acontecer. Já é o segundo ano consecutivo que apresenta problemas no Enem. E o que a UNE defendeu e a UE defende é que os estudantes que se sentiram prejudicados nessa prova do Enem, que segundo o MEC é menos de 1%, é 0,5% dos alunos, seria cerca de 2 mil estudantes, no universo de 4 milhões, a gente acha que o MEC tem que aplicar uma nova prova para esses estudantes. Tem como fazer prova com o mesmo grau de dificuldade? Mesmo grau de dificuldade, exatamente. Com o mesmo grau de dificuldade, permitindo que esses alunos que se sentirem lesados possam fazer uma nova prova. Inclusive, eu conheci estudantes que fizeram, que o instrutor na hora da prova disse: olha, gente, o cartão resposta está errado, siga a numeração, e que se sentiu contemplado que não quer fazer. Agora, tem outros estudantes que se sentiram lesados de fato e querem fazer. Então, a gente tem que apresentar alternativa nesses casos. Mas não como tentou se fazer muitos segmentos da sociedade, tentar desmoralizar o Enem e dizer o seguinte: olha, não é válido como forma de um mecanismo de acesso ao ensino superior. A gente não acha que é isso, acha que tem que avançar. Que setores são responsáveis por essa... Eu acho que a grande mídia... Mas qual o objetivo? Vender jornal? Ter mais... Não, o objetivo é o seguinte, audiência. É não permitir a democratização do acesso à universidade. Eu acho que manter o povo ignorante. O povo fora da universidade, eu acho. Acho que esse é o centro da discussão. E por isso, e a pressão em cima da UNE e da UE para que a gente se posicionasse contrário nem foi muito forte. E a gente resistiu, a gente pautou a nossa opinião da forma que é, agora pressionando o MEC para que apurasse as causas do problema, para que esse problema não se repita em outros anos, para que a gente cada vez mais tenha credibilidade nessa prova, que cada vez menos tenha problema ou que não tenha nenhum problema, e que a alternativa para esses estudantes que de fato foram prejudicados seja dada, que é uma nova prova. Então isso a gente foi muito enfático, a gente cobrou o MEC desde o início, cobrou inclusive, o MEC chegou a dizer que é processar os alunos, que não é polícia, o MEC não tem que punir ninguém, inclusive se retrataram depois da cobrança das entidades estudantis, e a gente acha que o Enem é uma forma importante de democratizar o acesso. O Haddad é um bom ministro? Eu acho que sim, eu acho que ele poderia ter tido mais diálogo, eu acho que poderia ter ouvido mais as entidades estudantis, a sociedade, quer dizer, mas eu acho que foi um bom ministro, ele conseguiu, eu acho que implementar as bandeiras históricas do movimento estudantil. Então a reserva de vagas para estudante de escola pública entrou na pauta, né? Se hoje a gente teve a possibilidade, eu diria, Haddad, assim, governo Lula, se a gente conseguiu hoje pautar na sociedade e ganhar esse debate da reserva de vagas para estudante de escola pública, ou seja, da democratização do acesso, foi dentro desse governo Lula e, obviamente, com Haddad que foi o ministro. Né? Então, a gente teve um processo de expansão das universidades federais através do ReUni. A UFRJ, por exemplo, que é a universidade que eu estudo, contratou 500 novos professores, quer dizer, expandiu cursos, veio para o interior. Então, esse muitas outras coisas, quer dizer, o Fundeb, quer dizer, mais verba para educação básica, o fim da DRU, a desvinculação das receitas da União, que liberou cerca de 7 bilhões para a educação, que antes ia para o pagamento da dívida externa. Então, uma série de conquistas que a gente teve e que o ProUni, claro, o ProUni também. Então, assim, a gente teve conquistas importantes, atualizar nossas bandeiras, e aí dentro disso a gente tem uma bandeira muito importante, que é a garantia do Fundo Social do Pré-Sal, que 50% do Fundo Social do Pré-Sal venha para a educação, que seria uma nova
fonte de financiamento para a educação, quer dizer, que pode revolucionar a educação brasileira, que pode resolver problemas históricos como a valorização do professor. Então, a Uni, inclusive, vai fazer um Coneb, aproveito para convidar. Vai ser aonde? Aqui no Rio Centro, de 14 a 17 de janeiro. Era bom você explicar o que é Coneb para quem está nos assistindo e não conhecer o Congresso. É o Conselho Nacional de Entidades de Base, reúne os centros acadêmicos. A Uni funciona como uma rede. A Uni representa os estudantes em âmbito nacional, a UE em âmbito estadual, o DCE na universidade e o CA no curso. Então é encontro dos centros acadêmicos no Brasil, ou seja, da base, das lideranças da base do movimento estudantil, para atualizar essa plataforma educacional, e vai ser um momento muito importante, porque é onde a gente vai lançar novas bases, né? A educação está num outro patamar, e agora para onde a gente quer conduzir, né? E pautar esse novo governo, né? A Dilma entra aí com um ambiente muito favorável, com maioria no Congresso, maioria no Senado, e a gente acha que é o cenário perfeito para a gente avançar ainda mais na educação brasileira, e a Uni está se colocando esse desafio. Professor Pierre, o senhor que está sempre nas salas de aula, próximo dos alunos, o senhor que é docente, está próximo dos discentes, como o senhor vê o movimento estudantil na cidade de Nova Friburgo? A base dos grêmios estudantis. A Flávia comentava sobre a questão do Enem. O Enem é também uma prova cidadã. Ela vira e mexe, cita leis, ela menciona. A prova do ano passado, que não foi válida, que foi cancelada, tinha como tema o idoso. Destacou a questão do Estatuto do Idoso. A legislação, esse ano a prova também abordou outras legislações. Então, isso é muito importante para que os grêmios estudantis voltem de forma intensificada, com livre expressão nas escolas, porque é o que falta. O Grêmio é formado, mas a direção abafa. Não pode ter esse abafamento. Tem que incentivar os estudantes a ter o desenvolvimento da cidadania. Então eu penso que do ponto de vista do ensino secundarista, do ensino médio, da representação da escola básica, nós precisamos avançar muito. Quantas escolas, Marquinhos, tem grêmios hoje no nosso município? São pouquíssimas. Eu fiz até um projeto para incentivar a instalação de grêmios nas escolas municipais. E me lembro que você até assinou comigo. Que eu fiz uma observação muito positiva com a sua proposta, que é muito boa e que deve ser realmente uma obrigatoriedade dos grêmios, mas garantida aos grêmios, hoje a Flávia salientava muito isso, a sua livre expressão. As escolas têm que formar isso. E até por uma questão de interesse, se quiser ter bom resultado nos exames nacionais, deve formar de modo crítico e cidadão o seu aluno. Tem que dar oportunidade desse aluno se expressar. Tem que dar oportunidade desse aluno ter boas condições de estudo. E os grêmios são fundamentais para essa organização. Anne, fala pra gente sobre essa integração. O que você espera que se avance? Que tipo de estrutura, que tipo de apoio que vai fazer com que os nossos alunos, os nossos estudantes tenham oportunidade de terem mais direitos em nossa sociedade? Bom, o DCE ele é a nossa voz, né? E essa integração ela é importante para que a gente chegue a um ponto comum do que pode ser feito da melhoria no ensino superior, né? Então a gente pede ajuda da UE em momentos difíceis e em Friburgo a gente vai tentar se unir para poder concretizar essa luta. Então as reuniões estão sendo feitas e a gente vai tentar mobilizar o maior número de estudantes para estar presente na sessão da Câmara de quinta-feira, onde vai estar a presença da Flávia e do presidente da Uni, Augusto Chagas. Rafael, a UBS, o movimento secundarista, óbvio, a gente sabe que você está fazendo um movimento em nível universitário, mas você tem conhecimento sobre essa integração, sobre essa questão na cidade de Nova Friburgo? A gente está no processo de reativar os grêmios no movimento secundarista. O Lucas, no caso o vice-presidente da Juventude Socialista do PDT, reativou o diretório acadêmico, o grêmio estudantil do Instituto do IENF, né, parte de Figura. Instituto de Educação. Isso. É um processo de despolitização hoje muito grande. É difícil você chamar de pessoa para participar do movimento estudantil. Eu acho que isso, a responsabilidade também é dos professores, dos diretores, que tem que abrir espaço para que os estudantes possam discutir vários temas dentro da escola, dentro da universidade. Por exemplo, essa questão do pré-sal. O pré-sal, acho que é um momento importantíssimo do Brasil começar a pagar uma dívida enorme com o seu povo. 50% do recurso para a área de educação é
uma oportunidade enorme da gente de dar uma oportunidade ao filho do trabalhador, do filho do pobre, do filho do pedreiro, de ter uma educação de qualidade, né? A gente vai direcionar recursos para várias áreas, como a reforma agrária, como o meio ambiente, e a gente vai dar uma conquista de vários líderes políticos que já se foram, que dedicaram essas suas vidas a essas lutas, a essas causas. O que está faltando no estudo é causa, sentimento, coração, sentimento patriota, porque hoje o brasileiro só é patriota em Copa do Mundo. Copa do Mundo para tudo, só abre bar, aí é brasileiro. No dia a dia não, temos que reivindicar nossos direitos, tem que conhecer a Constituição Federal e cada um fazer a sua parte, que acho que as coisas começam a mudar. Flávia, Dilma, mulher presidente. Flávia, mulher presidente. Que tipo de desafios você venceu? Como você se enraizou? Como você foi indo no meio daquela milhões de alunos? Foi indo e conseguiu ser presidente da UEE. Como foi esse processo? Que tipo de desafio você venceu? Então, a verdade é o seguinte, no movimento estudantil, a base, assim como na sociedade, as mulheres são maioria. Na base. Quem não for mulher é filho dela. Exatamente. Mas de qualquer maneira, qual é o problema na nossa sociedade? É que conforme você vai tendo outros níveis de poder e de direção, não só no movimento estudantil, mas no trabalho, na profissão, em todos os espaços, você vai diminuindo o quantitativo de mulheres. Parece que vai sendo uma peneira e você vai peneirando e quer dizer, é só olhar o mercado de trabalho. Quer dizer, a mulher e o homem na mesma função, a mulher recebe menos. Quer dizer, é uma sociedade machista. E no movimento estudantil isso também acontece, mas você também, quer dizer, como é um movimento mais arejado, o movimento de juventude é mais arejado, tem mais espaço para as meninas que atuam politicamente poderem, enfim, se desenvolver, né? Porque na verdade a gente não persegue isso, mas a gente se desenvolve politicamente, a gente estuda, a gente tem opinião, quer dizer, tem oratória, você se desenvolve, né? A partir da luta política que o movimento estudantil coloca. Mas os desafios, eu enfrentei desafio com meu pai, por exemplo, que não deixava eu participar do movimento estudantil. Eu chegava de reunião tarde, ele não deixava, brigava. Namorada aí a gente bota pra correr. O pai que não dá, né? Pai, você mora junto, é seu pai. Namorado nunca teve problema, porque eles também nunca sobreviveram na medida que... Mas hoje meu namorado é um super ótimo, enfim, super de apoio. Ele também é do movimento de juventude, então ele apoia. Agora, essas barreiras é que impede que muitas meninas possam se desenvolver. Porque às vezes é o pai que não deixa, às vezes é o namorado, às vezes, quer dizer, vai se criando empecilhos, às vezes até emocionais, que a gente não consegue se desenvolver, né? Então, acho que... Mas a real é que nas universidades as meninas hoje, primeiro, estão mais no ensino superior. Tem universidade que você vai, cara, é impressionante. A PUC de Goiás, eu me lembro uma vez que eu fui lá, e era assim, 70%, 80% de mulheres. É impressionante. Tem cursos. A gente tem que ir lá fazer, né? Vamos lá fazer movimento. Então é o seguinte, o problema são as outras instâncias. E o que eu acho? Na medida que a Dilma é presidente, a primeira mulher presidente da República, aqui na UEE, depois do Capelli teve a Fabiana Pinto. Foi a coordenadora geral. Ela não foi nem presidente, ela foi coordenadora geral. Depois dela, só eu. Na Uni, nos quase 80 anos de história da Uni, só 4 mulheres foram presidentes. A última foi a Lúcia, que foi antes do Augusto. Então, assim, eu acho que a gestão da Lúcia na Uni abriu muito espaço para meninas no movimento estudantil. Então, logo depois dela, eu virei presidente da UEE. A UEE de Minas é uma menina, a Luísa. A União Pernambucana de Estudantes é uma menina. No Amazonas é uma mulher. Então, assim, conforme eu acredito que estando à frente do movimento estudantil, inspire outras meninas também a participar. Tem a Ania aqui em Friburgo, na reunião que a gente fez agora há pouco com as lideranças, a maioria eram mulheres. Então eu acho que o fato da gente, quando a gente ocupa esses espaços, abre espaço para outras meninas atuarem, enfim, se desenvolverem também. Eu só queria fazer justiça aos secundaristas aqui, que foi dito antes.
na verdade, no movimento de juventude, hoje, quem mobiliza ainda são os secundaristas. Né? Porque os estudantes universitários, muita gente trabalha, quer dizer, cabeça feita, o cara, né, tem dificuldade de se mover. Secundarista é aquele espírito explosivo, apaixonado, quer dizer, que se encanta com as coisas e vai lá e defende, constrói. E é hoje quem mobiliza no país, assim, ainda. Então eu acho que fazer essa injustiça, de repente não seja esse o cenário aqui de Friburgo, mas no geral é assim que quem mobiliza hoje são os secundaristas, e eu queria fazer essa ressalva. Eu tenho a oportunidade de conversar com o Ian, que é o presidente da URGS, né? Lá na Conai. Fantástico, lá na Conai. Ele inclusive foi um dos palestrantes num dos colóquios. E é um menino ótimo. Né? A questão toda é mais local. Tem que trazê-lo para cá. É esse que é o problema, quando me referi até à questão local, que a gente não vê como se via anteriormente. A gente via quantos estudantes secundaristas iam à rua. Teve um fato que aconteceu que foi ano passado, inclusive lá perto da Câmara, que foram os estudantes de ensino médio do Estado por conta da situação dos professores. Então, realmente, nesse momento, foi um momento muito importante que tocou na carne deles. Mas era muito mais frequente do que é hoje. O Ian comandou passeata de 20 mil estudantes em Manaus, quando ele era presidente da UMES lá. Recente, ano passado, sei lá. Em torno do passe livre. Então, é uma galera boa, assim. Anne, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Gostaria que você deixasse algumas palavras para aquele telespectador, aquela telespectadora que sintoniza a TVC Canal 6 neste momento. Primeiro eu queria agradecer pelo espaço dado, é muito importante divulgar esse tipo de atividade para a sociedade e dizer que o DCE Santa Doroteia é a voz dos estudantes e também é a voz da sociedade, né? Qualquer momento, qualquer dúvida, a gente está aqui com o material do meu passo universitário, a gente está com o material aqui, está aberto, de portas abertas para a comunidade friburguense, se quiser alguma informação, é só vir. Muito obrigado. Rafael, a tela da TVC é sua, deixa uma mensagem aí para o telespectador que nesse momento está assistindo a minha, a nossa TVC. Primeiro agradecer a TVC mais uma vez, né? A TVC sempre atendendo os pedidos da população, da comunidade. Queria me direcionar ao estudante universitário. Estudante universitário, indique seu direito, é lei. É lei em Petrópolis, é lei em Volta Redonda, com apoio da Flavinha, agora é lei em Friburgo, meia passagem. Professor Pierre, guardião da língua portuguesa, professor de português e literatura, conhece como ninguém a norma culta, os vocábulos, as locuções e principalmente os grandes escritores que através dos seus ensinamentos, das suas frases, das suas pílulas de inteligência ajudam a todos os brasileiros e a todos os cidadãos e cidadãs mundiais. Fala pra gente ali o que significa esse momento e deixa aquelas palavras que o senhor se expressa tão bem para o telespectador da minha, da sua, da nossa TVC. Aqui, primeiramente, agradecer. Você que é um guerreiro, um lutador, um grande amigo, realmente, uma pessoa de luta e de causa. Grande guerreiro, e agradecer essa oportunidade aí de estar com a gente aqui com os estudantes. Agradecer a Anne, agradecer a Flavinha, agradecer ao Rafael, agradecer a você, querido, né, querido participante, cidadão, querido telespectador da TVC. Realmente foi uma conquista imensa a meia passagem universitária. Eu gostaria muito de agradecer aos colegas vereadores, aqui o vereador Marcos Medeiros, também os demais, por terem aprovado por unanimidade a lei do Estatuto da Juventude que trouxe esse direito importantíssimo ao jovem. Agradecer também ao prefeito Demerval que sancionou, que realmente a sanção mostra o quanto o prefeito se comprometeu com essa causa importante para os estudantes e para os jovens. Agradecer também à população friburguense, aos estudantes que sempre lutaram por essa causa e solicitaram, porque agora ela se tornou realidade, vamos agora fazer ela cumprir, agora é lei. E Marquinhos, você tocou na questão da poesia, da literatura, da noção da liberdade. Eu quero fazer aqui uma homenagem. Você vai premiar a gente com a... Vou premiar com versos. E vou homenagear a Flávia, que ela está fazendo uma monografia sobre José Bonifácio de Andrada, que foi o patriarca da independência do Brasil. E o poeta Castro Alves,
tem versos belíssimos no final de Navio Negreiro. E eu peço a permissão aqui para Você já declamar escolheu? a estrofe final. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir as palavras finais da nossa grande convidada e o senhor termina premiando o telespectador da TVC com poesia, porque eu tenho a certeza que vai melhorar a qualidade de vida do cidadão que está nos assistindo nesse momento. Faça as suas palavras finais e a gente termina com a declamação do nosso grande professor Pierre. Gente, primeiro eu queria agradecer Marquinho, Pierre, pessoal aqui, lideranças estudantis, pelo acolhimento, assim, uma receptividade muito calorosa às entidades estudantis. É importante lembrar que a UNE e a OEE vão existir onde existir um estudante levantando a bandeira do movimento estudantil, onde tiver um estudante levantando a bandeira da democracia, do acesso à universidade, da melhoria da qualidade da educação, a gente vai existir nesses lugares, né? Então é muito importante que a juventude se inspire e possa ajudar essa corrente, ampliar essa corrente, né?